Bom dia, então, pessoal. Vamos continuar aqui nossa aula aqui de parnasianismo, né? A gente já viu aí Olavo Bilac e agora tá na hora da gente falar dos outros dois poetas parnasianos, tá? Vocês não vão notar um pouquinho que o vídeo tá um pouco mais escuro, porque hoje é um dia de chuva, um dia escuro aqui em Garopaba. Então tá meio falta de luminosidade, tá? Mas enfim, a gente falou de Olavo Bilac, falta os outros dois, né, pés desse tripé parnasiano, dessa tríade parnasiana. E a gente vai ir por segundo, né? Então, aqui com Alberto de Oliveira, tá, pessoal? Alberto de Oliveira, que logo após a morte de Olavo Bilac, Alberto de Oliveira acabou assumindo o posto de príncipe dos poetas, tá? Muito injustamente, tá, pessoal? Porque Alberto de Oliveira ao meu ver, é muito fraco, tá? Um poeta meio chato, inclusive o próprio Mário de Andrade, né? Trocou cartas com Alberto de Oliveira, dizendo, né, que o início da obra do Alberto de Oliveira, que tinha uma dose mais romântica, né, ainda tinha uma dose de espiritualidade, de emoção e tal, e que depois a Mário de Andrade chegou a dizer que havia mais lirismo numa gota chorada por uma lágrima chorada por Goethe do que em toda a obra de Alberto de Oliveira, né? Trazendo essa frieza aí, né, do Alberto de Oliveira, o mais parnasiano dos parnasianos, né? Então ele foi o que mais obedeceu, digamos assim, essa lógica parnasiana de distanciamento, né, de frieza, de tecnicismo, formalismo, etc. Tá? Então eu botei aqui embaixo da sua foto as três temáticas dele, talvez vocês escutem os barulhos aí, é o da chuva batendo no teto, tá? Então começando com a questão da temática da antiguidade, tá, gente? Os dois principais poemas do Alberto de Oliveira chamam-se vaso, tá? O primeiro chama-se vaso chinês e o outro vaso grego, tá? E eu trouxe aí só pra gente ler o vaso chinês, tá? Então olha a descrição desse vaso, né? Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio entre um leque e o começo de um bordado, né? Então ele achando esse vaso estranho, né, e mostrando aonde ele viu casualmente pela primeira vez. Viu? Olha só, pessoal, só para uma observação aqui, ó. Isso é o que o parnasiano adora, tá? Rimar viu com luzidio, né? Então tem uma rima de um verbo mais o seu pronome, né? Viu com luzidio, com um aditivo. Então é uma rima complicada, né? Uma rima difícil aí de ser feita e é isso que muitas vezes vale tudo pro parnasiano, tá? Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Então faz um elogio aí, né, ao artista chinês enamorado, que colocou o coração doentio, né, naquela arte. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei que daquele chin de olhos cortados em feição de amêndoa, né? Então, esse final ele quase deixa escapar aí uma dose, né, de subjetividade, né? Então a gente vendo, né, aquele chin de olhos cortados de feição amêndoa, né, um olho amendoado, como se fosse um olho oriental, né, fazia com que a gente, seja lá quem é esse agente, né, mudou de eu, né, de eu vi para a gente vendo, né, mas enfim, sentia, e aí tu pensa, sentia um não sei que, né, então, sinto, mas eu não vou exatamente te dizer quem, eu não me conheço o suficiente por dentro, né? Não tem essa dose de subjetividade aí, certo? Aqui, pessoal, é um dos poemas que eu mais gosto do Alberto de Oliveira, tá? Um poema metapoético que eu acho bem interessante, olha só. Horas Mortas chama-se. Breve momento após comprido dia, de incômodos, de penas, de cansaço, inda o corpo a sentir quebrado e laço, posso a ti me entregar doce poesia. Né? Então aqui é uma espécie de personificação da poesia, né? Depois de um dia de incômodos, de penas, cansaço, o corpo, né, já sentindo as dores do fim do dia, mas ele pode se entregar à doce poesia. Então é um momento de fuga, né? É um momento de sublimação, é um momento de descanso, né? O fazer poético não é duro, né? Não é um momento ruim, não é uma coisa cansativa, não, pelo contrário, é onde ele pode descansar, tá? Desta janela aberta, a luz tardia,
do luar em cheio a clarear no espaço, vejo-te vir, ouço-te o leve passo na transparência azul da noite fria. Aqui tem quase que uma dose meio metafórica, né? Como se nesse luar cheio, clareando o espaço, viesse a poesia na sua direção, né? Uma dose de fantasiação interessante, que foge um pouco da objetividade, né? Da racionalidade aí dos parnasianos. Chegas, o ósculo teu me vivifica, mas olha os raios, meu Jesus, é a poesia, a poesia. Mas é tão tarde, rápido flutuas, tornando logo a etérea imensidade. Né? Então chega a poesia, mas olha que interessante, acabou a fantasia, mas é tão tarde, rápido flutuas, tornando logo a etérea imensidade. Então parece que é tarde, parece que a poesia não passa, embora no início ele tente trazer essa ideia de que a poesia é um descanso, na verdade o fazer poético exige do corpo. E como é tarde, essa suposta poesia etérea, espiritual, esvai-se. E de repente há uma possível interpretação de que é um delírio próprio, de que a poesia é ele mesmo, né? E como o corpo está cansado, dá uma sensação de que a poesia, de que uma suposta inspiração está indo embora, né? E na mesa em que escrevo apenas fica sobre o papel rastro das asas tuas, um verso, um pensamento, uma saudade. Esse final é muito bonito, né? Para mim é o melhor poema dele, sem dúvida, porque ele acende em nós um debate parnaso romântico, né? De tipo, e aí, será que existia mesmo essa poesia, né, espiritual que veio encontrá-lo, né? Ou será que não passava de um delírio e a poesia nada mais era do que ele próprio cansado, né? E aí, por estar cansado, por estar tarde, né, ficou apenas ali um verso, certo? Então acho um debate interessante aí. E por fim a questão da natureza, tá? A gente acha que eu nem vou ler esse poema aí. Quem quiser dar um pause depois ler, chama-se Aspiração, né? Onde ele gostaria de ser uma palmeira para existir lá por cima no píncaro azulado, observar, né, tudo por cima, né? Então uma coisa meio panteísta, né? Querendo ser a natureza, né? E tal. Enfim, vou passar esse e ir para o Raimundo Correia, tá? O Raimundo Correia, ao meu ver, é bem mais legal que o Alberto de Oliveira, tá? Ele tem os poemas greco-romanos, aqui é um poema, eu diria até voyeurista, né? Onde ele parece se excitar com a estátua de Vênus, olhem só. Eu amo os gregos tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas. Não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfasadas. Olha ele criticando aí uma arte que poderia ser visto como simbolista, modernista, romântica, até barroca, né? Todas essas tendências emotivas de criar uma arte com detalhes, dramáticas, tortas, enfesadas, ele está criticando, né? Dizendo que isso aí é modinha, né? Que o estilo original mesmo é o estilo dos gregos, clássico, né? Límpido, linear, né? Enfim. Quero em pleno esplendor, viço e frescura os corpos nus, as linhas onduladas, livres, da carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela, de luxuriantes formas, entrevê-la de transparente túnica através. Quero vê-la sem pejo, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua da cabeça aos pés, né? Então parece que no final ele mesmo vai se emocionando com essa Vênus aí, né, nua. Não quero ver de jeito nenhum, né, qualquer sinal aí de um vestido que seja até transparente. Quero ver nua, como é de fato a estátua de Vênus da antiguidade, certo? Espero que esteja dando para ouvir minha voz com esse barulho de chuva aí, tá? Outro tema dele bem interessante é a celebração do progresso, tá, gente? Ele foi um cara que combateu fortemente, né, a monarquia, as instituições religiosas e tal. E nesse poema Ideia Nova, ele vai trazer uma visão, né, de como se a juventude, como se essa ideia nova da república, né, mais positivista, digamos assim, né, fosse um vulcão, né, que viria, né, destruir as bases conservadoras da sociedade, né? Então olha o que ele diz, ó. Sob inóspito solo estéril estremece o vulcão e abre a boca aos vômitos de chama. Voa o fogo no ar, tudo em redor se inflama, tudo reduz-se a pó e então mais nada vê-se, né? Então nesse estéril solo inóspito aí e tal, emerge um vulcão, né? Emana um vulcão, estoura e destrói tudo que tem por baixo.
Pouco tempo depois, sobre os montões de lama, de cinzas e betume, a primavera desce. Da alta vegetação o solo recama, que em seivas exubera a loirejante messe. Né? Então, pouco tempo depois da destruição que o vulcão fez, cresce uma nova primavera, né? Trazendo vegetação, trazendo fertilidade, né? Trazendo seivas exuberantes, etc, etc. Né? Então esse é a primeira parte do poema. Ele vai dividir o poema em duas partes, os 2 primeiros quartetos e os 2 segundos tercetos. Né? Então ele nos trouxe uma cena onde um vulcão no meio de um solo estéril nasce, destrói tudo e por cima das lamas do vulcão começa a brotar uma primavera. Olha o que é isso na analogia dele, né? O cérebro febril da ardente juventude é um vulcão também. A luz da nova ideia há de romper de lá em súbita explosão. Então, quem é na metáfora esse vulcão? É o cérebro da juventude, que estoura, né? O que? A lava? Não, a ideia nova. Atlético lutar tomba a decrepitude, decrépitos, velhos, né? Mas das ruínas vis da sorte da Pompeia, a cidade, progresso, há de surgir então. Né? Então aquele solo fértil era o decrepitude, era a arte passadista, era os velhos, era o conservadorismo. Né? E o que é essa primavera que está surgindo por cima, essa cidade, né? É o progresso. Né? Então uma visão bastante progressista para a época aí do Raimundo Corrêa. Certo? Aí a questão da melancolia filosofante, né, pessoal? Esse poema é lindo demais, tá? A gente, esse poema é uma aula aí de psicologia para nós, tá? Um jogo de aparência e essência. Olha o que ele diz. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Então vejam, é uma frase condicional, que nem vai ser o segundo estrofe. Se estampasse no rosto, a cólera que espuma, a dor que mora na alma, destrói as ilusões. Ou seja, existe uma coisa intrínseca e ele está dizendo, se isso se estampasse no rosto, né? Ou seja, ele está trazendo a ideia de que isso não se estampa no rosto. Né? Isso acaba... a chuva parou aqui, que alívio. Né? Isso acaba ficando sempre lá dentro e no rosto há uma outra forma, né? Que nem eu botei a imagem aí do lado das máscaras, né? Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse, né? Então, se a gente conseguisse reconhecer por trás da máscara da face, né? Tanta gente que quando a gente olha essa máscara, a gente sente inveja, né? Uma pessoa sempre feliz, sempre de bem com a vida, sei lá, né? Mas que se a gente conhecesse por dentro, nos causaria piedade, né? Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Então, quanta gente que ri, né, para fora, né, guarda dentro de si um recôndito, um escondido inimigo, uma chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja única aventura consiste em parecer aos outros venturosa. Né? Então, a única felicidade dessas pessoas que estão rindo é parecer para os outros felizes. Ah, então olha aqui, poema forte, né, pessoal? Esse mundo de aparência e essência que acaba se intensificando ainda mais, né, no mundo das redes sociais. E para acabar, o poema mais famoso dele, ainda sobre essa questão melancólica aí, né, de uma melancolia, de uma visão meio decadentista, a gente poderia até dizer pré-simbolista, que é as pombas, mas ele tem uma estrutura de explicação bem parnasiana, usando da analogia. Percebam que ele usa muito analogia, e a analogia é um recurso, né, de explicação, de clarificação. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais apenas, raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo, elas, serenas, roflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Então, de novo, né, há uma estrutura dos 2 primeiros quartetos apresentar um momento, que nem lá do vulcão, e agora vai estabelecer a analogia nos 2 terceiros. Então, é uma relação muito próxima dos 2 poemas no método, né, de composição. Então, as pombas, no início da manhã, né, raiando a madrugada, voaram e no final da tarde elas voltaram aos seus pombais. Então, vamos ver a comparação. Também dos corações onde abotoam, os sonhos, um por um, céleres voam como voam as pombas dos pombais. Então, assim como as pombas saem dos pombais, os sonhos partem dos corações. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Então aí uma distensão dessa analogia. Por quê? Porque as pombas, no fim da tarde, acabam voltando para os pombais. Mas os sonhos que partiram da adolescência, já na fase adulta, não conseguem mais voltar aos corações.
né? Então, uma distensão e analogia, poema muito bonito, muito famoso. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro Raimundo Corrêa, espero que vocês tenham gostado de Raimundo Corrêa.